Meus irmãos, vamos continuar a estudar e falar sobre o que a gente estava falando no primeiro vídeo, sobre resistir à autoridade ou se submeter à autoridade. Porque hoje, como falamos no primeiro vídeo, diante dessa pandemia, diante desse problema todo que estamos tendo com essa doença do coronavírus, é muito pertinente falar sobre esse tema, né, da obediência à autoridade, porque um dos grandes problemas, dificuldades que a gente está tendo no combate a essa pandemia é justamente essa questão de autoridade, porque os governadores, prefeitos dizem uma coisa, o presidente vai lá, diz outra coisa, aí tem gente que concorda com fulano de tal, concorda com outra autoridade. Isso tem atrapalhado muito a um melhor ataque a esse problema, né, para minimizar todos os problemas. E o que a Bíblia fala sobre isso? Qual deve ser o meu e o seu procedimento enquanto filhos de Deus? E a gente viu no primeiro que, baseado em Romanos 13, 1 a 7, que a gente leu, a gente viu que Paulo dá uma ordem, depois Paulo dá um motivo por que a gente deve obedecer essa ordem, vários motivos, e ele dá algumas consequências se a gente não obedecer essa ordem. E a ordem que ele deu foi qual? Como está lá no versículo 1 de Romanos 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, ou seja, a ordem que nós temos hoje, diante dessa pandemia: obedeça o que a autoridade diz. Aqui ele não diz, obedeça se concordar, fala, obedeça. A autoridade instituída, pais, professores, prefeitos, governadores, outros, né? Todas as autoridades. Obedeça por quê? Porque não é porque você quer, não é porque você concorda ou discorda, mas é porque ela veio de Deus e ela foi instituída por Deus nas nossas vidas. E também a gente viu que se a gente não obedecer a essa ordem que Deus dá através de Paulo, de nos sujeitarmos às autoridades, vamos ter duas consequências. Primeiro, a gente vai estar opondo a autoridade de Deus sobre a nossa vida. A gente vai estar, como diz Paulo no versículo 12, de modo que aquele que se opõe à autoridade, ou seja, aquele que não se sujeita à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Ou seja, a gente estará resistindo à própria ordenação de Deus, que foi: Brasil, você vai ter agora o presidente X. Estado do Rio, você vai ter agora o presidente Y. Se a gente estiver não se sujeitando à autoridade, a gente vai estar falando: Deus, eu não aceito isso que você determinou para a minha vida. Isso é a primeira consequência. E o que acontece e como Deus lida com essa resistência à ordenação dele? Nós vamos ver daqui a pouco. E a segunda consequência: se a gente resiste à ordenação de Deus e não se submete, sujeita à autoridade, a gente vai trazer condenação sobre a nossa vida, certo? Mas hoje, nesse segundo vídeo, eu queria me atentar, enfatizar mais um pouco a primeira consequência, né? Que a gente falou que a primeira consequência é a gente vai estar se opondo, resistindo à ordenação de Deus, que é a autoridade que Ele pôs sobre a nossa vida. Queria enfatizar mais isso agora, né? Como que Deus encara isso? Essa resistência nossa e outras resistências possíveis. E o que acontece? Quais as consequências disso, né?
sobre a nossa vida, da resistência nossa às ordens de Deus sobre a nossa vida. Primeiro, a gente vai estar mostrando que a gente não quer estar debaixo da autoridade de Deus, né? Quando eu e você, a gente não quer se sujeitar à autoridade que Deus pôs, a gente está falando para Deus, Deus, eu que sei o que é melhor para mim, eu que decido a minha vida, eu não quero me sujeitar à sua autoridade, ou seja, isso é muito ruim, né? Como Deus encara isso? O que a Bíblia fala sobre essa resistência nossa a Deus? As coisas que Deus determinou na nossa vida. Vamos ver lá um primeiro texto. Depois a gente volta para esse de Romano. Lá, Tiago 4. Tiago 4, do 1 a 8. A gente vai resumir esse texto primeiro, né? Lá fala, Tiago 4, de 1 a 8. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Repetindo, de onde? Tiago faz uma pergunta. De onde que vem? Por que guerras e contendas acontecem entre nós? De onde, senão, dos prazeres que militam na nossa carne? Ou seja, as guerras e contendas vêm por causa dos desejos nossos ruins que estão brigando com os nossos desejos. Os desejos bons estão brigando contra os nossos desejos ruins. É isso que ele está falando. Está falando que a origem das guerras e das contendas está nisso. Cobiçais e nada tendes. A gente cobiça alguma coisa e a gente não tem. A gente mata, inveja e mesmo assim a gente não consegue obter nada. A gente vive a lutar e a fazer guerras. Mas, o que Tiago está querendo dizer? Não adianta nada a gente cobiçar, porque a gente não vai, através da cobiça, conseguir nada. Não adianta a gente matar, invejar, porque também a gente não vai conseguir nada. Não adianta a gente ficar vivendo e lutando e fazendo guerra para conseguir as coisas. Fazendo intriga, falando, presidente está ruim, presidente está isso, presidente está aquilo, governador está isso, governador está isso, está aquilo. Não adianta nada a gente tentar conseguir fazer as coisas através de guerra, de contenda, de nada. Aí ele diz, na verdade, vocês não conseguem nada porque vocês não pedem, né? Porque vocês cobiçam, né? Porque vocês matam inveja, nada disso vai fazer vocês conseguirem. Vocês não conseguem porque, como diz no final do 2, nada tem porque vocês não pedem. E não só porque a gente não pede que a gente não tem, porque pedis e não recebeis porque a gente pede mal. Ou seja, a gente tem guerras e contendas porque a gente procura conseguir as coisas do modo errado, fazendo os prazeres militares contra a carne. A gente tenta conseguir as coisas através da cobiça, através do matar, do invejar, do viver fazendo luta, fazendo guerra entre a gente. Ou seja, o que Tiago está querendo dizer é que a gente, nada disso vai fazer a gente conseguir. A gente não consegue por quê? Porque, primeiro, a gente não pede. E ele vai pedir a quem? A gente não pede para a pessoa certa. No caso, ele vai falar mais abaixo que a Deus. A gente não pede para Deus. E segundo, a gente não tem as coisas porque a gente pede mal. O que é pedir mal? Ele responde no versículo 3. Porque pedis mal para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Ou seja, a gente não tem porque a gente pede. Eu quero que essa pandemia acabe para provar que o meu governador estava certo. Isso, pedir, mas para o meu próprio prazer. Ou tomara, eu quero que a coisa piore
que a economia piore para provar que o meu presidente estava certo de que ele deveria fazer isso. Um exemplo específico, né? Ou seja, a gente pede porque a gente pede para ter alguma coisa que a gente quer como prazer. Aí ele joga pesado no quarto. Tiago fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que ele quer falar aqui? Que amizade do mundo é essa que é inimiga de Deus? É a gente querer conseguir as coisas de acordo com o mundo quer que consiga, através de contenda, através de matar, através de se armar, através de guerra, de contenda, de pedir por interesse, de tomar partido disso, tomar partido aquilo outro, como diz Paulo lá em Romanos 12, né? Paulo diz o que lá? Não rogo-vos por causa da misericórdia de Deus, ou seja, Paulo está dizendo, por causa que Deus foi misericordioso com a gente, ele manifestou misericórdias de ter nos salvado, de ter nos tirado da condenação do pecado. Paulo fala lá em Romanos 12, por causa disso, eu rogo para vocês que façam isso. Uma primeira coisa, né, que ele fala lá, que é viver um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele fala uma segunda coisa que a gente deve fazer, porque Deus manifestou misericórdia na nossa vida, porque não conformar-se com esse mundo. Isso que Tiago está querendo falar aqui. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, aquele que quiser ser amigo do mundo, ou seja, fazer, se amoldar, se conformar com o mundo, ou seja, tomar o molde do mundo, tentar conseguir as coisas do modo errado, à la mundo, e não do modo de Deus, se torna inimigo de Deus. Será que a gente está sendo assim? Por isso que eu, a princípio, eu sou contra esse processo, muitas vezes, de armamentalização ou de tentar defender os nossos direitos, brigar por isso, porque o método de Deus é outro. O modo de Deus, a gente tem que pedir para a pessoa certa. Ou seja, não adianta nada a gente tentar conseguir as coisas segundo os moldes de Deus, porque Ele não quer isso, né? E para terminar, porque a gente já está ficando grande esse vídeo, ele fala, ou supondes que em vão afirma a Escritura, segundo diz o versículo 5, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que coisa. Antes, Ele dá maior graça, ou seja, Deus tem ciúme da gente. O Espírito Santo, ele tem ciúme da gente. Ele não quer que eu e você peçamos e tentemos conseguir as coisas da maneira errada. Mas antes, ele dá maior graça para mim e para você. Ele dá graça, ele dá instrumentos, ele dá coisas que a gente não merece, por causa que ele tem ciúme da gente. Ele dá o quê? Por isso, por ele ter ciúme da gente, e porque ele dá graça, nós não devemos resistir aos soberbos, certo? Portanto, a gente deve se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Ou seja, olha que lição. Aí ele continua, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai-vos as mãos pecadores, ou seja, purifiquem-se deixando de querer conseguir as coisas para o seu próprio interesse, do seu modo, mas consigam me pedindo, Deus está falando,
E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você que não consegue se controlar e pedir do seu jeito, se controle através do poder do Espírito Santo e peça do meu jeito. Limpar o coração seria isso. Afligi-vos, lamentai, chorai, ou seja, sofram quando vocês não estão pedindo do jeito certo. Converta-se o vosso coração, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, ou seja, tenham uma atitude humilde, não riam com a situação, porque eu venci, não, mas fiquem tristes quando vocês vencem de maneira errada. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Ou seja, o que Tiago está querendo falar aqui, que a gente tem que ter em mente de que Deus não quer que a gente resista a Ele. Deus não, ou seja, e como a gente viu em Romanos 13, a gente resiste a Deus quando a gente não quer submeter a autoridade. Por quê? Porque Ele tem ciúme da gente e Ele dá graça para a gente. Ele deu a misericórdia e a graça para Ele. E para quem Deus tem ciúme e dá graça, Ele quer que a gente não resista a Ele, ao que Ele diz para a gente. Porque se a gente se humilhar não resistindo a Ele e se submetendo à autoridade, Ele vai nos exaltar. Então, se você quer ser exaltado, não resista a Ele. Peça a Ele que Ele vai te dar. Peça a Ele. E para você pedir da maneira certa e ter, nós estamos pedindo o quê? Atue nessa pandemia. Para a gente pedir e Deus dá, a gente tem que não resistir ao que Ele mandou, que é a autoridade sobre a gente e a autoridade de fazer as coisas. Ou seja, a gente vai ter os nossos pedidos atendidos se a gente não se submeter à autoridade, porque isso foi instituído por Deus, e a gente não vai estar resistindo a Ele. Amém? Que a gente possa aprender isso com Tiago. E no próximo vídeo a gente vai ver mais um texto, 1 Pedro 5, 5 a 7. Quem quiser ler, para já ir se preparando, leia esse texto, 1 Pedro 5, 5 a 7. Fiquem com Deus. Até o terceiro vídeo desse assunto. Amém.